Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje, na disciplina de matemática, nós vamos estar aprendendo um pouco sobre múltiplos de um número natural. E aí a gente também vai estar vendo algumas situações, problemas do dia a dia que envolvem múltiplos de um número natural. Vamos lá? O que são esses múltiplos de um número natural, né? Como que a gente obtém eles, professora? Pelo nome, vocês já podem entender que ele tem a ver com multiplicação. Múltiplos tem a ver com multiplicação. Então, consequentemente, vocês vão ter que estar dominando, ou pelo menos um pouco que encaminhado, a tabuada, né? Como é que está a tabuada aí? Você sabe? Você consegue desenvolver? Então, se você não consegue, está na hora de dar um reforcinho, né? Na multiplicação, na tabuada, porque os múltiplos envolvem toda uma tabuada aí da multiplicação. Os múltiplos de um número são obtidos multiplicando o número por um fator. Esse fator, por sua vez, é também divisor do múltiplo encontrado. Olha só o exemplo. 6, ele é múltiplo de 2. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. 2 é um divisor de 6, pois 6 dividido para 2 é 3. E do lado, 8 é múltiplo de 2. Será que 8 é múltiplo de 2? Sim. Por que 8 é múltiplo de 2? Porque 2, se a gente multiplicar 2 vezes 4, dá 8. E 30 é múltiplo de 5? Sim, porque 30, né? Se a gente multiplicar 5 vezes 6, dá 30. Quando um número é múltiplo do outro, é o mesmo que dizer que o primeiro é divisível pelo último. No nosso exemplo do 6, é múltiplo de 2, portanto, é divisível por 2 também. Ou seja, 2 é divisor de 6. Sendo assim, os múltiplos de um número podem ser obtidos multiplicando 1 por 1, 2, 3, 4, 5. Logo, os múltiplos de um número são infinitos, porque você sempre vai conseguir multiplicar por um maior do que o seu antecessor. Já os divisores de um número são aqueles cuja divisão tem como resultado o número inteiro, ou seja, a divisão é exata. Olha só, múltiplo de um número. Nós vamos representar esse múltiplo de um número, eu vou colocar para vocês aqui uma tabelinha. Essa tabelinha nada mais é do que a multiplicação, a tabuada, só que ela está em forma de tabela, de cada número em particular. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, mas nada os impede de estar construindo a própria tabelinha de vocês, de qualquer elemento, de qualquer número, com os seus múltiplos. Vou ensinar para vocês como é que faz. Olha só, múltiplos de 2. Vocês estão vendo que tem uma formulazinha aí? B é igual a 2 vezes K. O que é esse B? B são os múltiplos que você vai achar do 2. O 2 está aí fixo, ó, 2 vezes K. E K é o número que você vai estar multiplicando 2 para achar os múltiplos de 2. Começamos com 0. 2 vezes 0, está lá verde, né? Em verde o 0, e em vermelho o resultado. Então, 2 vezes 0, embaixo o resultado, 0. 2 vezes 1 em cima, embaixo o resultado, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim até 2 vezes 10, que dá 20. E aí eu coloquei lá em cima a sequência dos múltiplos de 2. Terminou ali, professora? Não. Por quê? Porque os múltiplos são infinitos, gente. Você sempre pode achar um número maior que o antecessor para estar multiplicando esse fator, esse elemento que vocês querem achar o múltiplo dele. Do mesmo jeito para os múltiplos de 3, ó. Coloquei para vocês a tabelinha. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, até 3 vezes 10, 30, tá? Próxima, múltiplos de 4, do mesmo jeitinho que eu comecei as outras tabelas. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 8, 32, e aí você vai achando todos os múltiplos de 4. Aqui eu já coloquei a do 5 e a do 6, a tabelinha. Os múltiplos de 5 em cima, os múltiplos de 6 embaixo. Percebam aí a comparação, né? 5, ele vai aumentando de 5 em 5 e o 6 vai aumentando de 6 em 6. Do mesmo jeito, o 7 e o 8. 7 vezes 0, 0.
7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. E a do 8? Começa sempre com 0, né, gente? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 8, 64. Os múltiplos dos exemplos que a gente acabou de citar foram obtidos realizando a multiplicação com um número qualquer. Note também que todo número natural é múltiplo dele mesmo e o zero só tem um múltiplo, que é o próprio zero, mas ele é múltiplo de todos os números. Então a gente pode perceber com essas tabelinhas que eu coloquei para vocês, é que o primeiro número que você vai encontrar sendo múltiplo de um número é o zero, né? E o último número? Bom, esse você vai ter que ficar com essa situaçãozinha aí pensando, porque lembra que eu falei para vocês que os múltiplos são infinitos? Então, nós vamos ter um último múltiplo de um número? Não, né? Porque eles são infinitos, então, quando você achar que achou o último, vai ter um número maior que você pode estar multiplicando e achando o próximo múltiplo. Então, você pode limitar a quantidade de múltiplos. Ah, eu só quero os 10 primeiros, eu só quero os 15 primeiros. Mas você não vai encontrar ainda todos, porque eles são infinitos, ok? Então, gente, vamos lá. Como que a gente sabe se um número é múltiplo do outro? Para saber se um número é múltiplo do outro, devemos dividir o múltiplo pelo número e a divisão deve ser exata, ou seja, o resto tem que ser igual a zero. A divisão é a operação inversa da multiplicação, isso todo mundo já está cansado de saber, né? E a gente sabe também que a divisão nada mais é do que uma multiplicação, porque eu já ensinei isso para vocês. Se 72 é divisível por 6, então 72 é múltiplo de 6. Porque se um é divisível do outro, então significa que ele também vai ser múltiplo do outro. Tá bom? Olha só. Então vamos fazer uma recapitulação aqui para a gente entender tudo que foi passado hoje, né? Primeiro, para você achar o múltiplo de um número, basta você construir a tabuada da multiplicação dele. Outra coisa, para você saber se um número é múltiplo daquele, de outro número, você pode envolver aí os divisores, porque se eles forem divisíveis, eles são múltiplos também. E, consequentemente, se eles são múltiplos, eles também são divisíveis, ok? Então, agora a gente vai colocar em prática com o exercício. Não esqueça também, o primeiro múltiplo de um número vai ser sempre o zero. Lembra que eu falei que a gente ia ver algumas situações problemas do dia a dia? Coloquei aqui a primeira situação problema envolvendo múltiplos. Olha só, numa estação de ônibus há 2 trajetos. O ônibus que faz o trajeto A passa a cada 30 minutos e o do trajeto B a cada 50 minutos. Considerando que os trajetos coincidem em um determinado momento, em quantos minutos voltarão a se encontrar na estação? Vamos entender essa questão, né? Situações problemas, elas requerem um pouquinho mais de raciocínio, de interpretação, então vamos ler novamente essa questão. Tem a estação de ônibus e ela tem 2 trajetos. O ônibus que faz o trajeto A passa a cada 30 minutos, ou seja, de 30 em 30 minutos ele vai estar passando. E o do trajeto B a cada 50. Considerando que os trajetos coincidem em um determinado momento, em quais minutos eles voltarão a se encontrar nessa estação. Ou seja, se um passa a cada 30 e o outro a cada 50, eles vão se coincidir em algum horário. Quando de novo eles vão se encontrar nessa estação? Vamos à resolução. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Nós vamos encontrar os múltiplos de 30 e de 50. Olha só, e aí a gente começa a encontrar os múltiplos de 30. 30 vezes 0, 0, mas não precisa estar aí. 30 vezes 1, 30, porque é no primeiro momento que o ônibus vai fazer o trajeto A, ele passa de 30 em 30 minutos. 30 vezes 2, 60, 30 vezes 3, 90, 30 vezes 4, 120, 30 vezes 5, 150, 30 vezes 6, 180 e assim sucessivamente. Vamos para os múltiplos de 50. Começamos a construir aí. 50 vezes 1, 50, 50 vezes 2, 100, 50 vezes 3, 150, 50 vezes 4, 200 e assim sucessivamente. O que eu faço com isso, professora? Percebeu
que eles se encontraram no primeiro momento que a situação problema já falou. Eles já se encontraram em uma determinada hora. Quando novamente eles vão se encontrar? Então, nós percebemos que tem um número que se repetiu tanto no múltiplo de 30 quanto no múltiplo de 50, que é o número 150. Olha só, se coincidiu no de 30 e no de 50, então é nesse exato momento que esses dois ônibus vão estar na estação ao mesmo tempo. Então, depois que eles saírem da estação, os dois ônibus só voltarão a se encontrar depois de 150 minutos. Olha aí uma situação problema, né, do dia a dia que você nem imaginava que a gente podia resolver com múltiplos. Vamos à segunda situação problema. Paulo e Hélio treinaram correndo numa pista. Eles treinam correndo numa pista. Paulo gasta 14 minutos para dar uma volta e Hélio 18 minutos. Se eles partem ao mesmo tempo da linha de saída, a cada quanto tempo passam juntos no mesmo ponto? É bem parecido com a linha do ônibus, né? O Paulo e o Hélio eles estão treinando, né, numa pista. O Paulo ele gasta 14 minutos para dar uma volta e o Hélio ele gasta 18. E aí eles vão partir no mesmo tempo, nessa linha de saída, né? Cada um vai correr no seu ritmo, mas a cada quanto tempo eles vão estar passando juntos em um mesmo ponto. Pode ser no ponto de saída, que eles vão estar passando de novo, mas quando é que eles vão coincidir em estar ali no mesmo local, passando ao mesmo tempo? Olha só, mais uma vez, nós vamos determinando os múltiplos de cada um, do 14 e do 18. Perceberam ali que eu fui colocando, né? 14 vezes 1, 0, 14 vezes 2, 14 vezes 0, 0, 14 vezes 1, 14, 14 vezes 2, 28, até 140, né? Utilizei ali 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu encontrei o 126, 14 vezes 9, 126. Os múltiplos de 18. 18 vezes 0, 0. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. 18 vezes 3, 54. E aí consegui achar também ali, coincidiu o 126. Olha só, eles têm um múltiplo em comum. Que múltiplo é esse? O 126. E percebam que esse múltiplo depois do 0 é o menor múltiplo que eles vão ter em comum. Porque assim, todo número vai ter um múltiplo em comum. Quem é? O 0 é o primeiro, porque o 0 vai ser múltiplo de qualquer número, isso eu já falei para vocês. Mas depois do 0, qual é o primeiro múltiplo que esses números vão ter em comum? Esse múltiplo que você achar é chamado de menor múltiplo comum. E aí nós encontramos o 126. O que ele está me dizendo? Que o Paulo e o Hélio, eles vão passar juntos novamente nesse mesmo ponto após 126 minutos. Simples assim, gente. É só você jogar o múltiplo de um número e o outro e encontrar o mínimo múltiplo comum aí. A terceira situação problema, ela diz o seguinte: um kit de meias vem com 3 pares. Se Roberto comprou uma certa quantidade de kits, é possível que ele tenha comprado 23 pares de meia? Vamos entender essa questão. Ele diz que o kit de meia vem com 3 pares, certo? Então, ele quer comprar uma quantidade de kits e quer saber se tem como ser comprado 23 pares de meia. Será que é possível? E na letra B, na questão anterior, quais são as 7 menores quantidades de pares de meias que Roberto poderá ter comprado? Vamos à resolução. Na primeira, ele fala do kit de meias que vem com 3 pares. E o Roberto, ele quer saber se é possível comprar 23 pares de meias. Vamos entender uma coisa, será que 3 é múltiplo de 23? Por mais que eles terminem em 3, mas a gente tem que verificar se eles são múltiplos de 3, né? Se nós fatorarmos, nós vamos saber que não, que 23 não é múltiplo de 3. Por isso, não tem como Roberto comprar essa quantidade de kits de meia para ter 23 pares de meias. E aí, na letra B, ele diz assim: quais são as 7 menores quantidades de pares de meias que Roberto poderá ter comprado? Basta você construir os múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. Ok, mas ele não vai comprar 0 quantidade de meias. Ele vai começar com o primeiro kit, que é 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6.
3 vezes 3, 9, até o sétimo, ou seja, 3 vezes 7, que dá 21. Então, ele pode comprar 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 kits de meias, que todos são múltiplos de 3. Então, gente, vocês viram aí que muitas situações do dia a dia você consegue resolver com os múltiplos, né? O múltiplo de um número. E essa foi a aula de hoje, foi justamente para vocês entenderem que os múltiplos estão presentes no nosso dia a dia e nós podemos encaixar essa resolução no nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de estar acessando sempre a nossa plataforma Eduque para estar acompanhando nossas aulas, né? E nos vemos na próxima aula. Até lá!